Hoje vamos conhecer a história de Urias, o Hitita, um personagem menor na Bíblia, mencionado nos livros de Samuel. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Urias era um soldado de elite no exército de Davi, o rei de Israel, e também era casado com Batseba, filha de Eliam. A reviravolta nesta história acontece quando Davi, enquanto Urias estava servindo no exército no exterior, avistou Batseba tomando banho em seu pátio, a partir do telhado de seu palácio. Davi foi dominado pela luxúria ao vê-la e chamou Batseba para se encontrar com ele, resultando em uma relação íntima que a deixou grávida. Para encobrir seus atos, Davi tomou uma medida drástica. Ele chamou Urias de volta da guerra, na esperança de que ele tivesse relações com sua esposa e assim pudesse fazer parecer que a criança era de Urias. No entanto, Urias, sendo um soldado disciplinado, se recusou a visitar sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Davi, então, tramou a morte de Urias. Ele ordenou que todos os companheiros de Urias o abandonassem no meio da batalha, levando a sua morte nas mãos do exército inimigo. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua 8ª esposa. O nome Urias tem origem hebraica e é um nome teofórico, o que significa que ele faz referência a Yahweh, ou seja, o Senhor é minha luz, uma conexão profunda com a divindade. De acordo com a narrativa bíblica, Urias provavelmente fazia parte da minoria étnica dos hititas que residia em Israel há muito tempo, desde antes dos tempos de Abraão. Quando os hebreus entraram em Canaã, receberam ordens claras de exterminar todos os habitantes das cidades da região, como parte da herança que Deus lhes havia dado. Isso foi feito para evitar que os hebreus fossem influenciados pelos costumes e práticas religiosas dos povos locais, o que poderia levá-los a pecar contra Deus. No entanto, a situação não foi tão simples. Alguns dos habitantes anteriores foram poupados, seja por cooperarem com os hebreus em certos momentos, ou por não seguirem a ordem de extermínio à risca. Durante o reinado de Davi, que aconteceu muitas gerações após os eventos mencionados anteriormente, algo interessante ocorreu. O tempo passou a tal ponto que muitos residentes de descendência não israelita, que seguiam a religião israelita, foram gradualmente aceitos como israelitas. Isso provavelmente incluía Urias. Além disso, o fato de ser um oficial do exército e um dos homens poderosos de Davi sugere que ele era aceito na comunidade étnica israelita. A questão da origem de Urias é debatida no Talmud, e há 2 opiniões principais. Uma delas é que ele teria se convertido ao judaísmo, o que o tornaria parte da comunidade. A outra é que ele vivia entre os hititas, mas mesmo assim era considerado um hitita, apesar de ter nascido judeu. No entanto, independentemente da sua origem, é importante notar que ele não fazia parte da nação hitita, pois teria sido proibido de casar com Batseba se fosse um gentil. Urias fazia parte dos poderosos homens de Davi, um grupo de guerreiros de elite que desempenhou um papel crucial em sua história. Esses guerreiros eram os melhores dos melhores, inicialmente 37, mas depois o grupo se expandiu para cerca de 80. Embora as listas de seus nomes sejam encontradas após Davi se tornar rei, nos livros de 2 Samuel e 1 Crônicas, muitos deles provavelmente eram seguidores leais que permaneceram ao lado de Davi quando ele estava fugindo do rei Saul. Na verdade, eles lutaram ao lado dele, lado a lado. Urias, que conhecemos de nossa história anterior, tinha uma relação próxima com Davi. Ele vivia próximo ao palácio e ocupava uma posição de destaque como um dos poderosos homens na linha de frente das batalhas. Essa proximidade de Urias com Davi se tornaria fundamental em um evento significativo na história de Davi. Urias estava tão perto do coração da ação que permitiu a Davi formular e executar seu plano, um plano que teria repercussões significativas. De acordo com o livro de 2 Samuel, Davi enfrentou uma tentação avassaladora ao avistar Batseba tomando banho no pátio de sua casa, a partir do telhado de seu palácio. Ele a fez ser levada para seus aposentos e teve relações íntimas com ela, o que resultou em uma gravidez. A reviravolta nessa história é que o marido de Batseba era Urias, um dos soldados leais de Davi. Ao descobrir isso, Davi tomou uma decisão controversa. Ele convocou Urias de volta da batalha e sugeriu que ele fosse para casa e lavasse os pés, uma expressão que significava passar um tempo com sua esposa. Essa ação de Davi tinha uma intenção oculta. Ele esperava que Urias passasse tempo com Batseba,
E assim o filho que ela estava esperando poderia ser atribuído a Urias, encobrindo o adultério de Davi. Urias recusou-se a ver sua esposa Batseba, enquanto ele e seus companheiros estavam em meio a uma batalha. Isso não era simplesmente uma recusa, mas sim um ato de honra e disciplina. Antes das batalhas, era comum os guerreiros se absterem de relações sexuais como parte de sua preparação. Aqui está onde a trama fica mais complexa. Quando Davi percebeu que Urias não cederia, ele tomou uma decisão terrível. Ele escreveu uma carta para seu comandante, Joabe, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente da batalha, e ainda pior, ordenando que os outros soldados se afastassem dele, deixando Urias vulnerável aos inimigos. O resultado foi a morte de Urias nas mãos dos soldados inimigos. Apesar de Urias ser reconhecido como um dos poderosos homens de Davi, há um detalhe interessante. No livro de 2 Samuel 11, versículo 11, Urias se refere a Joabe como meu senhor ou comandante, e não a Davi. Joabe era conhecido por ser um estrategista militar implacável, e ele não hesitou em eliminar seus próprios rivais militares, como Abner e Amasa. Sua influência era tão poderosa que, no leito de morte, Davi aconselhou seu filho Salomão a garantir a morte de Joabe. Isso nos leva a especular que Davi talvez tenha percebido uma ameaça política mais profunda, vinda de Joabe, possivelmente relacionada ao envolvimento de Joabe com a esposa de Urias, Batseba. Logo após a morte de Urias, o profeta Natã tomou uma atitude corajosa e confrontou Davi. Ele escolheu uma abordagem interessante para revelar o pecado de Davi. Natã começou contando uma parábola, uma história de um homem rico e um homem pobre. Nessa história, o homem rico tinha muitas ovelhas, enquanto o homem pobre tinha apenas uma pequena ovelha, que ele cuidava com muito carinho. Um viajante se aproximou do homem rico e pediu comida, mas em vez de usar suas próprias ovelhas, o homem rico pegou a única ovelha do homem pobre e a preparou para alimentar o viajante. Essa parábola tinha um significado profundo. Natã estava expondo a hipocrisia de Davi ao contar a história do homem rico que injustamente tomou a ovelha do homem pobre. Ele estava mostrando a Davi que, de maneira semelhante, Davi havia tomado Urias, um homem fiel e corajoso, de sua esposa Batseba, de uma forma injusta e cruel. Essa abordagem de Natã foi eficaz porque tocou profundamente o coração de Davi, fazendo-o perceber a gravidade de seu pecado. Depois de ouvir a parábola contada por Natã, Davi ficou furioso. Ele disse: "Pelo Senhor, o homem que fez isso merece morrer. Ele deve pagar 4 vezes o valor do cordeiro, porque fez algo tão cruel e sem piedade." Mas então, Natã fez uma revelação surpreendente. Ele olhou para Davi e disse: "Você é esse homem." Ele prosseguiu, lembrando a Davi de como Deus o escolheu para ser rei, o libertou de Saul, entregou-lhe a casa de seu mestre e até mesmo as esposas de seu mestre. Essa confrontação foi um momento de despertar para Davi. Natã estava apontando diretamente para os pecados de Davi, seu adultério com Batseba e a trama para matar Urias. Ele estava mostrando a Davi que, embora Davi tenha sido abençoado por Deus, ele havia se desviado do caminho correto. Após Natã confrontar Davi e revelar seus pecados, ele continuou com uma mensagem poderosa. Ele disse a Davi que, se ele tivesse pedido, Deus teria dado a ele ainda mais do que ele já tinha. Mas, em vez disso, Davi desobedeceu à palavra do Senhor, cometendo o mal aos olhos de Deus. Ele matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e tomou Batseba como sua esposa, mesmo sabendo que era errado. Natã então proclamou uma terrível consequência para os atos de Davi. Ele disse que a espada nunca se afastaria da casa de Davi, uma referência às futuras tragédias e conflitos que assolariam sua família devido a seus pecados. Além disso, Natã anunciou que o filho de Davi e Batseba, fruto do adultério, teria que morrer como resultado desses pecados. E assim aconteceu. O primeiro filho de Davi e Batseba morreu após 7 dias de vida. No entanto, a história de Davi e Batseba não terminou aí. Eles tiveram outro filho, que se tornaria o famoso rei Salomão, conhecido por sua sabedoria. Essa parte da história de Davi é marcada pela tristeza e pelas consequências de seus pecados. Ela nos lembra que nossas ações têm repercussões, mesmo quando somos reis. Mas também nos mostra que, apesar dos erros, há espaço para a redenção e um futuro brilhante, representado por Salomão. Essa ação de Davi chocou a todos nós. Mostra como ele estava disposto a ir longe para encobrir seu pecado e manter seu adultério em segredo. A história de Urias é uma tragédia e nos lembra das consequências terríveis
que podem ocorrer quando a ambição e o desejo de encobrir erros se sobrepõem à moral e à ética. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais histórias inspiradoras e lições de vida. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.